Bom, o que vocês acham? Pode ser? Podemos ir Não, adiantando pode a ser, reunião? sim. Pode, né? Pode. Vamos Perfeito. trabalhar, Bruno? Vamos. Então, Companheiros, manda. 20 horas e 6 minutos. Pedimos a atenção de todos para o início da 14ª reunião ordinária do Rotary Club de Votuporanga, distrito 4.480, ano rotário 2021-2022. Convido o presidente Romualdo Castiglione para fazer a abertura formal da nossa reunião e para a saudação do pavilhão nacional. Bom, primeiramente, boa noite, governador, boa noite, companheiros, boa noite, Tássia. Declaro iniciada a 14ª reunião ordinária do Rotary Clube de Votuporanga, ano rotário 2021-2022. Peço a todos que saudemos o pavilhão nacional. Gostaríamos de destacar a presença do governador 2007-2008, José Luiz Sanches Vargas. Agora, passemos ao momento de reflexão, que será proferido excepcionalmente pelo nosso presidente, Romualdo Castiglione. Vamos lá. Alguém já se perguntou o que nos faz rotarianos? Segundo Jorge Baiter, instrutor distrital, em matéria publicada no site O Tempo, temos que Rotary subsistirá enquanto o homem for homem, enquanto avançarmos para um mundo onde existam iguais oportunidades para todos, enquanto o egoísmo continue sendo inato ao hominídeo. Por outras palavras, Rotary tem assegurado a sua permanência do ponto de vista das causas que lhe deram origem, por essas serem universais e permanentes. Que Rotary cumpra ou não seus objetivos, que seus ideais de serviços sejam postos ou não em prática, que o nosso espaço centenário não seja ocupado por outros, é outra coisa, que, sim, depende de nós. Dar, ajudar, não nos faz rotarianos. Muita gente ajuda os outros, com maior ou menor eficiência, com maior ou menor cobertura, com mais ou menos recursos. E isso não os faz rotarianos. Ser boa gente, segundo o lexo atual, tampouco. O mundo está cheio de boas pessoas que não são rotarianas. Exercer liderança profissional ou cívica faz-nos rotarianos? Tampouco. Há muitos líderes que não se qualificariam para ser sócios de um clube. O que nos converte em rotarianos, então? O que significa ser rotariano? Desde o momento em que aceitamos a nominação de nossos companheiros para pertencer a um clube rotário, assumimos uma série de compromissos morais e econômicos como membros da organização. Do cumprimento dessas obrigações depende a nossa vigência como rotarianos e a sobrevivência da entidade. Se cumprirmos, seremos rotarianos e Rotary cumprirá com as expectativas da comunidade onde se desenvolve. Se não cumprirmos, perderemos a condição de rotarianos e o clube deteriorará a sua imagem e desaparecerá. Ou sobreviverá redesenhado em qualquer outra forma. Rotary não é uma entidade de beneficência. Mesmo que beneficie a comunidade e a seus sócios e as suas famílias, Rotary também não é uma entidade religiosa, embora promova os valores e convide a uma vida de acordo com os princípios morais. Rotary não é uma entidade corporativa, apesar de no seu seio estarem representadas as atividades da comunidade. Rotary não é uma entidade política, mesmo que nela exerçam os mais representativos líderes da sociedade. Então, o que é Rotary? Rotary é um pouco de cada coisa
em sua ênfase, dependerá de membros do grupo, mas, acima de tudo, é um cenário para o desenvolvimento do companheirismo e da amizade, como oportunidade de servir. É por isso que ser rotariano tem um significado distinto para cada um de seus membros. Daí a sua riqueza, daí a sua força. Não é vão repetir que a grande riqueza do Rotary está na sua diversidade, na fortaleza de cada um dos membros que compõem os seus clubes. Que inspire essa meditação a oportunidade para oferecer a cada um a ocasião de contribuir com o que deve ser, de maneira que produza o que lhe foi atribuído, de acordo com as suas possibilidades e expectativas, para que cada um esteja disposto a fortalecer comunidades e unir continentes. Enquanto isso, sejamos tolerantes. Espero que meditem sobre esse tema a nível pessoal, como base central de uma reflexão que nos conduza a ser cada dia melhores rotarianos, dispostos a assumir o papel para o qual fomos chamados quando decidimos aceitar ser rotarianos. Obrigado. Parabéns, presidente. Muito obrigado pela mensagem aos rotarianos. E o que é ser rotariano? Sempre difícil ser definido. Momento de companheirismo. Convidamos o companheiro Renato Elias Ferreira para a condução do momento de companheirismo. Boa noite, companheiro presidente Romualdo, governador José Luiz, a palestrante de hoje, a Tássia, prazer aqui estar presente entre nós, e todos os companheiros. Da aniversariante da semana, do dia 19 a 26, companheiros aniversariantes. Temos aqui dia 22, o Alaor do Amaral. E dia 26, o nosso companheiro José Maria Gonçalves Filho. Esposa de companheiro, não há. Filhos de companheiro, temos aqui dia 19, Adriana, do Antônio Camargo. Dia 19, a Carla, do nosso companheiro Rames e Maria Antônia. E dia 21, do Paulo Henrique, do nosso companheiro governador José Luiz e Maria Lúcia. Aniversário de casamento. Também hoje, o nosso companheiro José Maria Gonçalves Filho e Maria Luísa. Aniversário de casamento hoje. Aniversário de admissão, não há. Datas comemorativas da semana, do dia 19 a 26. Dia 19, Dia do Profissional da Informática. Dia Internacional do Bicho Preguiça. Dia Mundial Dia do Arquivista. Dia do Poeta. Dia Internacional do Controlador do Tráfego Aéreo. Dia do Contato. Dia Internacional do Economista Doméstico. Dia Internacional da Consciência da Gagueira. Dia do Onólogo. Dia do Paraquedista. Dia do Protesto Mundial contra o uso do eletrochoque. Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Dia Internacional do Rádio Amador. Dia 23, Dia da Força Aérea Brasileira. Dia do Aviador. Dia das Nações Unidas, ONU. Dia 25, Dia Internacional dos Artistas. Dia da Democracia. Dia do Dentista Brasileiro. Aqui os nossos companheiros dentistas do nosso clube. Dia do Sapateiro. Dia da Cruz Vermelha, dia 26, e Dia do Trabalhador da Construção Civil. Tenham todos uma boa reunião. Boa noite a todos. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os companheiros. Boa noite. Obrigado, Renato. Renato, parabéns ao nosso
suporte de Zoom ao Édipo, pelo dia dele. Ah, tá aqui o Robert. Obrigado. Convidamos o companheiro Antônio Carlos Frederico para a condução da informação rotária. Bom, novamente, boa noite a todos, em especial a arquiteta Tássia, nossa convidada de hoje, que, com sua reconhecida competência, dirige a nossa Secretaria de Planejamento, Secretaria Municipal de Planejamento. Bem, hoje, na verdade, a informação rotária, eu não sei se nós podemos chamar de informação rotária. Talvez fosse mais reflexão rotária do que informação rotária. Mas é sobre o meio ambiente, que é uma das áreas de enfoque, uma das novas áreas de enfoque do Rotary Internacional, né, que foi acrescida àquelas outras 6 que já são de conhecimento de todos, né, que são áreas de enfoque prioritárias. Então, foi acrescida, isso por volta de 2018, 2019, o Rotary Internacional também colocou o apoio ao meio ambiente como uma área de atuação prioritária do Rotary. Bem, isso que eu vou passar aos companheiros hoje me foi tirado de uma matéria que foi publicada no jornal O Estadão, que eu achei muito interessante, porque é um assunto controverso, é um assunto meio bastante delicado, mas eu acho que, do ponto de vista filosófico, acho interessante trazer isso para nosso conhecimento e para nosso debate, quem sabe, né? Que a gente possa ter, inclusive, ideias próprias a respeito do assunto. Bom, se o grande tema é a preservação do meio ambiente, nós precisamos pensar do que decorre isso, né? Por que o meio ambiente está sendo degradado? Bem, o meio ambiente a degradação decorre, em última instância, das emissões de carbono, né, que, por sua vez, são oriundas das atividades que utilizam combustíveis fósseis, né, incêndios em florestas, bem como, além disso tudo, a geração de lixo, que polui o solo, a água, e que provocam tudo isso em conjunto, né, provocam as mudanças climáticas e o aquecimento global, que é o que nos preocupa, né? Nos preocupa a todos. E que todos nós já estamos sendo vítimas. Mas eu gostaria, dentro daquela matéria a que eu me referi, eu gostaria de mostrar uma visão mais abrangente desse assunto para os companheiros, para ver onde que nós podemos inserir isso dentro da nossa área de enfoque prioritário, né? Nosso clube já está fazendo um projeto, né, que é o projeto de preservação das nascentes, que é aquilo que está ao nosso alcance fazer, né? É aquilo que está próximo de nós e que nós podemos interferir. E nós já estamos fazendo o projeto que o companheiro Edivan está tocando, apoiado pelo governador Zé Luiz, pelo presidente, pelos demais companheiros. Mas, de onde vem toda essa degradação? Então, essa matéria nos diz o seguinte: por que nós estamos combatendo os efeitos e não as causas? Porque as atividades industriais, a expansão das fronteiras agrícolas, através da eliminação das florestas, enfim, todo o volume de emissão de gases e o efeito estufa, que a gente comenta tanto, são efeitos, não são causas, né? Pode ser causas do aquecimento global, mas não são causas da degradação do meio ambiente. O que é que está por trás disso tudo, né? Superpopulação mundial. Então, hoje nós somos quase 8 bilhões
de seres humanos no nosso planetinha. Mas até aí tudo bem. Só que até o final do século, utilizando-se as taxas de fecundidade que são estatisticamente já reconhecidas, estima-se que a população vá a 17 bilhões de pessoas. Bom, o que significa isso? Significa que nós vamos precisar produzir mais alimentos, numa escala muito maior, né? Mas que nós temos, por outro lado, limitação, os nossos recursos são limitados, né? As áreas de plantio, áreas para criação de gado, mesmo no mar, né? As áreas de pesca já estão sentindo muito, né, a redução das suas populações para efeito da alimentação dos seres humanos, né? Então, propôs-se aqui, alguém chegou a tocar nesse assunto para colocar nos países mais populosos e mais pobres programas de controle de natalidade, que são países que têm população muito grande. Mas isso envolve planejamento familiar, e o planejamento familiar, por sua vez, envolve questões éticas, questões morais, questões religiosas, né, que são muito peculiares de cada povo. Por outro lado, as populações dos países mais ricos provocam um dano ao meio ambiente muito maior por conta do seu excessivo consumo, né? Que esse excessivo consumo acaba gerando danos ao meio ambiente muito maiores do que, às vezes, um país com população muito maior. Só para ter colocar aqui um dado interessantíssimo. Fizeram uma pesquisa no estado de Oregon, nos Estados Unidos, e chegou-se à conclusão que uma criança do estado de Oregon, um jovem do estado de Oregon, produz, através do seu consumo natural, né, de alimentos, de produtos industrializados, enfim, de toda essa gama de coisas que nós chamamos de consumo, produz um impacto 160 vezes maior do que o mesmo jovem lá em Bangladesh. Em Bangladesh, o cara não tem consumo, né? Não tem recursos para consumo. Mas, então, daí dá para se medir, né, a disparidade que é o consumo de um país rico e o consumo de um país pobre. Então, fica muito complicado mesmo, né, equacionar esse problema, ou propor alguma saída mais clara, mais racional. E, além disso, não é muita gente que quer tocar nesse assunto, porque é um assunto controverso, né? Controle de população, mesmo que seja um controle voluntário, sempre vai encontrar resistência, sempre vai encontrar oposição ferrenha. Mas o que se fala aqui, então, nessa matéria, é que o controle de natalidade voluntário, não se fala em controle, aqui não se está se propondo controle de natalidade forçado, feito pelo Estado, nada disso. Mas o controle voluntário, feito com pílulas, preservativos e DIUs, introduzidos através da educação dessas populações, levaria à redução, por exemplo, de gravidezes indesejadas, da ordem de 40%. Da ordem de 40%. Isso, traduzido em números, representaria 52 milhões de gravidezes indesejadas por ano. Ou seja, em 10 anos, 520 milhões a menos de pessoas originárias de gravidezes não planejadas, não desejadas. Estima-se que, para chegar a esses programas educacionais de planejamento familiar básico
$7 de gasto por pessoa. Enquanto que para conseguir o mesmo resultado, que seria mais ou menos uma tonelada métrica de gases, seria $32 em investimentos na área de tecnologia. Então, esse é uma coisa que até ficou meio difícil de entender aqui, mas o que dá para entender bem é o seguinte: a educação custa $7, e você deixar a coisa acontecer e depois corrigir, um é preventivo, o outro é corretivo, você vai gastar $32. Dá para ter uma ideia da discrepância, né? Então, já existe alguma coisa em andamento, não em relação à Rotary, tá? Mas o que eu estou chamando aqui a atenção é para ver até onde o Rotary poderia entrar nesse assunto também, já que ele está preocupado com a preservação do meio ambiente. Então, na Etiópia, já existe um ativismo ambiental bem positivo, porque os trabalhadores da saúde vão de porta em porta, entregando folhetos pregando a restauração das florestas do país que foram devastadas e distribuindo preservativos ao mesmo tempo. Então, é um esforço para conscientizar as pessoas sobre o elo existente entre o aumento populacional excessivo e seus impactos sobre o meio ambiente. Então, eles estão trabalhando com o reflorestamento, que é corretivo, e o planejamento familiar, que é preventivo. Então, é necessário dar às mulheres, né, a conclusão, ou o conselho que se consegue disso tudo. É necessário dar às mulheres escolhas suas, próprias, relacionadas à saúde reprodutiva, à educação, à saída da pobreza, e lutar para dar a essas mulheres direitos iguais em termos de salários e tratamento em geral, de maneira geral, nos países em desenvolvimento, que é uma coisa que não acontece ainda, né? Não acontece. Então, isso aqui seria uma forma de começar, né, com algum trabalho para alcançar esse objetivo em termos de controle sobre o crescimento populacional. Então, fica aí uma matéria bem controvertida, possivelmente, mas para que os companheiros possam pensar sobre isso e, quem sabe, no futuro próprio, a gente encaixar alguma coisa nesse sentido aí nos nossos trabalhos. Muito obrigado. Ô Frederico, poderia falar só um detalhezinho? Pois não. Você falou assim de coisas altamente complicadas, né? E a gente está tentando trabalhar nos animais de estimação, que também está com uma superpopulação e também consome alimentos, e consome recursos naturais. Então, nós estamos trabalhando o máximo possível na castração dos animais. Porque se você quer ter um cachorro, tem tantos cachorros para serem adotados, né? Que a gente não devia criar cachorro mais, de tanto que a gente já tem. Nós temos aqui na cidade um ônibus que foi feito exclusivo para a castração de animais, para ir em bairros, para ir em tudo. Está parado e nunca funcionou. E veja bem, eu já vi até vereador falando mal disso. Ele não sabe, assim, eu acho que ele não sabe o que está falando, porque a gente também tem que controlar a população dos animais de estimação, que também causa todo esse impacto que você falou na alimentação, em tudo. Então, eu acho que seria uma possibilidade do nosso Rotary ativar esse ônibus de castração e ver se a gente conseguiria um caminho fácil e que também dá resultado e que a gente pode atacar. E não gera tantas controvérsias quanto a humana, né? E eu acho que a gente podia atacar nesse ponto. Não sei o que você acha. Bem, é uma alternativa, é uma política que cabe aí ao presidente definir se é viável, né? Como, por exemplo, eu gostaria também de fazer só um fecho final aqui sobre o trabalho que está sendo feito pelo nosso clube da preservação dos
dos mananciais. Eu vejo esse trabalho, me lembrei daquela história do incêndio na floresta, que o beija-flor vai lá, enche o biquinho de água e joga no fogo, enche o biquinho de água, joga no fogo, enche o biquinho de água, joga no fogo, enquanto todos os animais estão fugindo, né? Daí ele é questionado, mas você acha que esse pouquinho de água aí vai apagar o fogo? Ele fala, não, eu acho que eu estou fazendo a minha parte. Então, o nosso clube está fazendo a parte dele, né? É claro que quanto mais ele puder ampliar essa parte dele, melhor. Obrigado, companheiro Frederico. Agora, sempre muito bem pesquisado, trazendo várias questões aqui para a nossa reflexão. Gostaria agora de convidar para a secretaria o companheiro Ares Cruz Francelino. Boa noite, presidente. Boa noite, governador Zé Luiz. Nossa convidada, secretária de Planejamento, Tássia, e todos os demais companheiros. Hoje nós recebemos um convite que muito honro em relação à posse da nova diretoria 3. A posse vai acontecer agora no próximo dia 22 de outubro, sexta-feira agora próxima, às 18 horas, no Espaço Unifev Saúde, na Rua Tocantins, ali atrás da Santa Casa. E a única exigência é que seja feita a confirmação da presença. Então, para aqueles companheiros que queiram comparecer, tem o número de telefone 3405-9139. Depois nós vamos passar no grupo esse convite, mas para quem quiser comparecer e puder prestigiar aí a posse da nova diretoria, só fazer a confirmação. Então, para hoje, o trabalho da secretaria se resume a esse convite que muito nos honra ao clube, a convite da posse da nova diretoria da nossa Santa Casa. Boa noite a todos e uma ótima reunião. Presidente, eu queria fazer só uma adenda nesse vídeo. Quem quiser também confirmar no meu particular, sabe, pode também fazer a confirmação comigo. Lembrando que eu já convido os companheiros, a honra de ter nossos companheiros, eu também vou tomar posse. Parabéns aí, Adalto. Perfeito. Estaremos juntos prestigiando você lá. Obrigado, companheiro. Presidente, eu não sei se todos ouviram, mas eu não ouvi a mensagem do Adalto. Todos ouviram? Não, pode confirmar com ele no particular, companheiro. Quem tiver interesse em participar da posse, pode confirmar com o Adalto também a presença. Tem o telefone que vai estar no ingresso, e quem quiser comparecer pode confirmar aí através do WhatsApp com o Adalto. Obrigado, Vitor. Que ele vai estar tomando posse juntamente com a nova diretoria. Só aproveitar, presidente, falando em Adalto também, eu acredito, não sei se esse vai ser colocado em pauta, mas eu gostaria de parabenizar também o Adalto, que foi eleito novamente para a diretoria regional da Associação Paulista de Institutos de Previdência. Acho que ele é diretor regional, né, Adalto? Novamente aí para o novo triênio, salvo engano. Então, parabéns aí para o Adalto. A região, a Peprim, ela tem 5 regionais, né? A região norte aqui, eu fui reempossado novamente como diretor regional. De Catanduva, Santa Fé. Parabéns. Parabéns, companheiro. Nosso clube sempre muito bem representado em todas as entidades e quaisquer aqui participarem. Companheiros, vamos à nossa pauta de hoje. E hoje temos a honra de ter como palestrante a secretária de Planejamento, Tássia Gélio, coleta nossa, nos falará sobre o plano diretor participativo do nosso município. Gostaria de apresentar um breve currículo seu, breve currículo da secretária. Tássia é pós-graduada em Saneamento e Meio Ambiente e graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Unifev de Votuporanga. Secretária, por favor, está com a palavra.
Já está com a habilitação para compartilhar a tela, tá? Se quiser que a gente ajude aqui. Isso, tá. Mais uma vez, boa noite. Boa noite ao presidente, ao governador aí. Me perdoem qualquer deslize, eu nunca participei de nenhuma reunião, então, com relação aos protocolos e as formalidades, né, talvez a irreverência na apresentação, me perdoem, fica de experiência para a próxima, mas vamos lá. O plano diretor é um assunto muito amplo, né, e é um projeto de lei muito extenso, então eu tentei dar uma enxugada no assunto aí, e tentar focar mais na área que talvez seria de melhor aproveitamento e atingir o que vocês estavam querendo ouvir, né? Buscando ouvir hoje. Eu acho que, assim, toda a minha apresentação, acho que o Romualdo viu, e o outro aí que falou sobre o meio ambiente, porque nós vamos falar justamente da questão social, né? E do meio ambiente também. Então, tudo isso está incorporado dentro do plano diretor. Então, é assunto que vocês vão se familiarizar bem rápido aí e vão gostar de ouvir. Vamos lá, vamos passar então? Vou começar. Eu falo muito e falo muito rápido, então, qualquer coisa vocês me parem aí, tá? E aí a gente vai conversando. Isso daí é uma foto panorâmica do nosso drone, agora recente, uma foto muito bonita de Votuporanga, para vocês contemplarem aí, pode passar. Bom, o que é o plano diretor, né? Falar disso aí para os advogados, eu fico até com vergonha, porque tem gente aí que domina mais, né? Mas o plano diretor é um instrumento básico da política do desenvolvimento urbano, da expansão urbana. E ela faz parte, né, de todo vamos dizer assim, de um compêndio, né, de leis, se é assim que a gente pode dizer, importantes para o desenvolvimento do município, tá? Nós dividimos o plano aí, deixa eu só diminuir a minha telinha aqui, que está bem na frente da minha apresentação. Aí. Nós dividimos o plano em alguns títulos, né? Dentre eles, o desenvolvimento da cidade, a política do desenvolvimento do município, o planejamento e gestão democrática da cidade, as políticas públicas para o desenvolvimento municipal, a política de ordenamento territorial, a política urbana, e o de baixo eu não consigo ver aqui, deixa eu minimizar. E aí as disposições transitórias aí. Pode passar para mim, por favor? Aí. Bom, o que é o plano diretor, ele foi fundamentado nas normas, né? Então, ele vem aí dessa definição do artigo 182 da Constituição Federal de 88, que determina que seja feito o plano diretor, né, nos municípios com mais de 20 mil habitantes. O Estatuto da Cidade traz as diretrizes mínimas para o plano diretor, e nós também seguimos a lei orgânica do município, tá? Aí, quais são os nossos princípios? A função social da cidade, a função social da propriedade urbana, a função social da propriedade rural, a gestão democrática da cidade, a equidade social e territorial, o direito à cidade, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a sustentabilidade. O objetivo principal do plano diretor é a gente implantar a Agenda 2030 da ONU, né? E sobre os objetivos do desenvolvimento aí. Pode passar, desenvolvimento sustentável. Essa daí é a agenda, né? Vocês já devem ter tido acesso a ela. E são nesses 17 pontos aí que a gente trabalhou o plano diretor. Próximo. Bom, aí o plano diretor, nós dividimos ele em 4 etapas. A primeira etapa, que foi a metodologia, era como ia ser feito esse plano diretor. Depois nós passamos ao diagnóstico, que era qual a cidade que nós temos hoje, né? Depois as propostas e diretrizes, que é qual a cidade que queremos, e agora a última, que é a que nós estamos passando agora neste momento, que é o anteprojeto de lei, que é como construir a cidade que queremos. Então, na metodologia, que é a primeira parte aí, que está enlaranjadinho para vocês podem ver que nós ficamos do finalzinho de 2018 até o meio de 2019, só ouvindo a população, a equipe técnica,
né? A gente fez algumas atividades setoriais, aí, oficinas comunitárias, ouvindo essa população para a gente entender, né, montar, de certa forma, o diagnóstico, que era a próxima etapa. Entender deles o que eles queriam ter na cidade, quais eram essas dificuldades que eles tinham, né, o que eles necessitavam da cidade. E aí, depois, nós elaboramos a proposta. Pode passar. Isso. Aí, nessa gestão democrática da cidade, foi constituído, né, algumas associações de bairros participaram, clubes de serviços, órgãos colegiados, né, de política urbana, alguns conselhos consultivos, deliberativos, bem como a equipe técnica também da prefeitura. Pode passar. Como nós fizemos isso? As oficinas temáticas, as temáticas levantadas foram os jovens, as pessoas com deficiência, os idosos e mulheres negros e LGBT. Essas foram as oficinas temáticas. Os assuntos abordados nessas oficinas foram desenvolvimento social, desenvolvimento cultural e lazer, o desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano e o desenvolvimento socioambiental. Onde nós fizemos essas oficinas? Nós fizemos no centro, na Vila Carvalho, na Zona Oeste, na Zona Leste, na Zona Norte, conversamos com o pessoal da agricultura familiar, né, na Zona Rural, em Simos e na Zona Sul. Essas foram as nossas oficinas, para a gente ouvir a população e eles participarem de alguma forma do plano diretor. Pode passar. Aí algumas fotos para vocês, foi um processo muito bonito e a gente até gosta de relembrar e ver essas fotos, a gente tem orgulho da mobilização que foi feita e a adesão da população às oficinas. Pode ir passando. Nas oficinas, porque o nosso plano diretor da região foi o que mais teve adesão. Difícil a cidade que consegue mobilizar tantas pessoas assim nessa parte do diagnóstico. Aí, equipe técnica, né? Representantes das secretarias e SAEV. Essa caravana, não sei se vocês participaram, caravana da Cidade e Cidadania, onde os delegados, né, e a população em geral que estava envolvida aí diretamente no plano diretor, fez um tour pela cidade, né, junto com o Jorge na época, e a gente foi mostrando os pontos turísticos, né, apresentando a cidade mesmo para eles. Esse daí é o comitê de delegados, reunião na CEARVO, né, uma das reuniões, e aí nós tivemos 1.303 contribuições, 819 foram problemas, 484 foram propostas. Com os números aí, o que a gente pode perceber que a maior preocupação da população está no desenvolvimento social. São as maiores contribuições, né? Tanto como problemas ou como propostas. Pode passar? Aí, um resumo, né, de tudo que nós fizemos no diagnóstico, nessa mobilização da comunidade. Nós tivemos 17 oficinas comunitárias, 8 reuniões com os delegados, ao todo foram 1.123 participações populares, e nós obtivemos 1.452 contribuições para a nossa legislação. Tivemos depois, separado com os setores técnicos, 45 reuniões setoriais entre secretarias e SAEV, e 159 participações técnicas, né, de pessoas técnicas no plano diretor. Pode passar? Mas é aí, diante desse diagnóstico, o que a gente trouxe dentro do plano diretor, e em especial aí na parte econômica, né, na economia para a cidade, que é a nossa proposta de lei aí do plano diretor. A primeira proposta que eu gostaria de comentar com vocês é sobre o sistema de informação municipal. É uma novidade que nós estamos trazendo, né, para o plano diretor, que é essa questão da informatização. E, assim, a informatização e essa informação em um único lugar. Hoje eu tenho prefeitura divide a cidade de uma forma, a SAEV divide de outra, a saúde usa outro tipo de mapa. Então, assim, nós temos várias informações, cada um com o seu sistema, e nunca todo mundo junto. Isso demora, né, em fornecer dados, em cruzar esse tipo de informação. Então, o que a gente vem buscando com o Sistema Único de Informação Municipal? A simplificação, economicidade, eficácia, clareza, precisão e segurança, evitando duplicação de meios,
né, de instrumentos idênticos. Por exemplo, mapa, a gente tem mapa em todas as secretarias e às vezes são mapas até iguais. Então, o que nós fizemos? Nós juntamos tudo isso num sistema único, criamos um mapa único, onde todo mundo vai usar o mesmo sistema, vamos dizer assim, né, da cidade. E aí nós temos hoje o cadastro físico municipal, onde nós trazemos todos os imóveis da cidade, nós estamos digitalizando. Então, nós temos aproximadamente 45 mil imóveis hoje em Votuporanga, todos cadastrados e todos digitais hoje já, tá? Antigamente a gente tinha as fichinhas de papel, hoje nós já digitalizamos tudo. Estamos trazendo dentro desse sistema de informação os mapas oficiais de subsídio. Então, todo mundo que necessitar de mapa vai usar o nosso único mapa através desse sistema. Os dados de informações operacionais e gerenciais empregados por todos os órgãos da administração direta, indireta, concessionárias. Isso a gente está trazendo também, junto com o georreferenciamento, todo mundo tem acesso ao georreferenciamento, qualquer pessoa, né, dentro do site da prefeitura, onde ela clicando naquele lote, ela traz todas as informações necessárias para a construção civil naquele local. Né? Outra coisa interessante do georreferenciamento, em cima dessa base única de dados, né, que é o cadastro técnico multifinalitário que nós estamos trazendo. Por exemplo, se a saúde, nós temos tudo mapeado. Se a saúde quiser saber hoje onde moram os diabéticos de Votuporanga, é só digitar nesse mapa, né, georreferenciado aí no geoprocessamento, que ele acende os imóveis onde possuem todos os diabéticos. Onde estão as crianças menores de 5 anos? Então, ele cruza as informações dessas escolas, né, e traz isso para dentro do mapa. Então, vai acender onde estão essas crianças. Então, é uma ferramenta importantíssima para a gestão. A gente tem todas as informações levantadas, né, tudo num único local. O que tem acontecido que nós ainda não conseguimos implantar? Nós já começamos, antes mesmo do plano ser aprovado, no começo do ano, nós fizemos um investimento alto, alto mesmo, estamos falando mais de 300 mil reais aí em equipamentos, próprios computadores, GPS, drone, nós investimos para valer mesmo em softwares, para a gente conseguir fazer o geoprocessamento da cidade toda. Já fizemos todas as fotos com o drone, já temos essa imagem, né, de toda a cidade, nós já temos, e agora nós estamos vetorizando isso. A gente está desenhando esses imóveis em cima dessa foto, né, onde a diferença, vamos dizer assim, de medida é muito pouca, é baixíssima, é coisa de 20 centímetros, se a gente falar em quilômetros, tá? Então, assim, é 0,2 aí, muito pouco erro, a margem de erro. E aí nós estamos tabulando esses dados para a gente colocar dentro desse sistema. Creio que até meados do meio do ano que vem a gente já tenha toda essa parte do sistema de informações municipais funcionando. Aí a gente tem uma questão de treinamento da equipe, né? Contratação do software a plataforma que vai suportar tudo isso, mas muita coisa a gente já está aplicando. Vai facilitar muito a nossa vida. Pode passar, não só a nossa, como a do munícipe do lado de lá. Imagine um escritório de contabilidade que, ao clicar em cima de um desse lote, ele sabe se pode colocar um barzinho, se pode colocar um posto de combustível, a certidão de uso do solo sai imediatamente para ele. É só colocar o CNAE, o cadastro daquele lote, todas as informações necessárias, tanto para o uso quanto para a ocupação do solo, vai estar aí disponível. E essa daí é o mapa da unidade territorial que nós traçamos, né, a partir do plano diretor. A divisão do município será essa, nessas unidades aí, nós organizamos, então todo mundo vai falar a mesma língua, vai se utilizar da mesma divisão e do mesmo mapa, tá? Isso tudo para facilitar, desburocratizar, esse é o nosso objetivo. Pode passar? Pessoal, se alguém quiser participar, tiver alguma dúvida, pode interromper, tá? Das políticas públicas para o desenvolvimento municipal, vamos lá. Isso, aí nós trouxemos para dentro do plano. O plano, ele é assim, ele é uma diretriz,
né? A gente traça um macro e depois a gente vem traçando as microideias dentro desse plano diretor, através das leis específicas, decretos, regulamentadores, os planos. E uma das ideias que a gente trouxe aí para dentro do plano diretor são os planos setoriais, onde cada estrutura vai falar da sua dificuldade, da sua demanda, e criar um plano para gerir isso, né, com diretrizes mínimas que nós já traçamos agora. Como, por exemplo, um plano municipal de infraestrutura, onde estão os postes, quantos postes tem na cidade, são luz de LED, quantos não são luz de LED, onde está essa fiação, onde passam as redes de esgoto, de água. Então, tudo isso nós traçamos diretrizes e a gente deu um prazo para cada setor, cada departamento, cada secretaria, traçar o seu próprio plano, né, de trabalho e mapear tudo isso para a gente trazer essas informações. Então, a gente tem um Plano Municipal de Educação, de Saúde, de Mobilidade Urbana, de Expansão Viária, de Habitação e de Interesse Social, que nós já temos, das próximas leis que a gente tem que atualizar, o de saneamento básico, assistência social, arborização, turismo, cultura, cada um dentro da sua área aí. Pode passar. E aí, agora, da política do ordenamento territorial. O plano diretor, pode passar, ele vai gerenciar onde, como, quando a cidade vai se expandir, vai crescer, que forma, buscando, né, o controle tanto dessa expansão quanto do próprio adensamento, que é o que a gente estava comentando aí em off, antes de começar a reunião, com relação aos edifícios. O que nós percebemos, tá, no nosso diagnóstico? Que a gente tem uma área já consolidada dentro do município, servida de infraestrutura, onde a gente paga por esses recursos dos nossos impostos, e as áreas não estão sendo ocupadas, elas não cumprem a sua função social, de fato, daquele lote, daquele local, né? Então, assim, a gente tem alguns vazios urbanos ainda que nos preocupam, onde quanto mais eu vou expandindo o meu território, mais isso encarece, né, ao próprio município da manutenção, encarece ao loteador, por fim, né, essa distribuição aí dos ônus acaba resbalando na gente. Então, qual é a intenção do plano diretor? Buscar justamente o adensamento, a ocupação dessas áreas, desses vazios urbanos, onde já existe essa infraestrutura. Ao invés de a gente investir, abrindo ainda mais esse perímetro e esse território, onde para cada local eu tenho que servir aquela população de equipamentos, né, urbanos ou comunitários. Então, o custo disso é muito alto. A partir do momento que os lotes, né, se destacam do perímetro, eu tenho que chegar ao serviço até lá, e isso custa muito ao município. Então, nós gerenciamos o território aí, nós dividimos ele em macro-áreas e micro-áreas, tá? Na macro-área ficou a urbana e a rural, pode passar. Dentro da rural, ela vai se subdividir na macro-área de produção agropecuária, que é destinada ao desenvolvimento rural e ao uso comercial, industrial, proteção ambiental, lazer e turismo. Hoje, nós percebemos que uma das grandes discussões nas audiências públicas era a questão das chácaras de lazer. As chácaras de lazer é um híbrido entre rural e urbano, e ela está hoje inserida dentro dessa macro-área aí, e ela vem depois para dentro do perímetro urbano. Dentro dessa macro-área rural, a gente traz também algumas áreas de preservação, conservação ambiental. São fragmentos, né, significativos de vegetação nativa e de biodiversidade que nós estamos protegendo. Pode passar. Bom, aí depois, dentro da macrozona urbana, nós subdividimos ela também na macroárea urbana consolidada, que é esse vermelhinho que vocês estão vendo no mapa, que é o que hoje já, de fato, está parcelado, está dentro do perímetro e está parcelado, apto a ser vendido, né? Já existem lotes aí, isso já está consolidado. O verdinho, a gente traz de novo na macroárea essa questão da proteção ambiental, né? Proteção das matas ciliares, os parques lineares, né? As APPs, e a gente traz a macroárea de expansão,
que é onde já está, essas áreas já estão dentro do perímetro, porém elas não foram parceladas ainda, mas já está dentro do perímetro e já é, vamos dizer assim, já é tributado como urbano. Pode passar? Bom, aí dentro dessa, a gente fez esse macro, agora a gente vai subdividir de novo nos microzoneamentos. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Para a gente depois entender melhor o que o zoneamento vai interferir na parte econômica da cidade, do desenvolvimento da cidade. Então, aí em análise, nós conseguimos apurar o que tem de fato já consolidado no local. Então, traçamos algumas coisas respeitando o que já tem, né? E que já estava identificado, e prevemos algumas zonas onde a gente precisa trabalhar a requalificação desse espaço, ou dar um novo uso para esse local. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico para vocês, que é o primeiro distrito industrial. Hoje, o primeiro distrito, acho que vocês não vão, eu não consigo mostrar, né? Se eu mexo no mouse, vocês não veem. Você sabe localizar onde é o primeiro? Aqui. E um pouquinho mais para a esquerda, esse azulzinho, claro, isso. Ele já não tem mais toda essa característica industrial, ele já está bem misto. Principalmente a frente, que é para a marginal, aí, próxima da faculdade, que a gente tem sentido, e isso apareceu no diagnóstico, a procura para hotéis, próprio multifamiliar, residências multifamiliares, para predinhos, para estar atendendo a esses estudantes, talvez a necessidade de uma clínica ou de um hospital, vamos supor, um hospital do câncer, seria um local muito estratégico para isso. Então, o que nós fizemos? Nós traçamos um plano que ele se sobrepõe a essa zona industrial, onde a gente vai priorizar a requalificação do espaço. Quem está, fica, né, se mantém do jeito que está, e quem vai entrar, a gente vai ter alguns benefícios para que se traga esses outros tipos de uso para essa região, que é uma região que, vamos dizer, que está praticamente no centro da cidade hoje. Ela foi engolida, né, pela expansão do próprio território, né? Quando a gente fala de centro, meio, ela está mais para o meio do que o próprio centro, né, vamos dizer assim. Então, a gente trouxe uma proposta, uma requalificação aí. Então, esse microzoneamento, que nós dividimos em cores, a gente traz as zonas residenciais, as comerciais, as zonas industriais, as institucionais, que é o roxinho aí que vocês estão vendo, as chácaras de lazer e a zona ambiental. Pode passar? Aí, como que a gente promove o desenvolvimento econômico da cidade através desse desenvolvimento territorial, né? O que um mapa vai mudar na nossa vida economicamente? E aí é onde a gente traz que o zoneamento e o próprio, né, o ordenamento territorial, ele reforça o papel do município como um centro produtivo coletivo. Ele pensa num todo com desenvolvimento de atividades. Então, nós temos atividades industriais, comerciais, de serviço, de conhecimento e educação, criação e inovação, e a gente tentou, de alguma forma, promover a distribuição dessas atividades de forma equilibrada para todas as regiões da cidade. Então, em especial, as áreas mais populosas, que é o zoneamento que vocês vão ver mais para frente, que são as policentralidades. A gente entendeu, através do diagnóstico, que alguns pontos da cidade... Você tem como voltar uma tela, fazendo favor? Aí. Se vocês olharem no mapa aí, o que tem de rosinha mais claro aí, vocês vão ver o Pouso Bom, que é uma policentralidade, Avenida Emília Rua Hernandes. O centro, isso aí, esse rosinha aí, isso daí é uma nova policentralidade. Aí nessa área da Zona Norte, tem de tudo, né? Tem banco, tem correio, tem... A pessoa que está do lado de lá na Zona Norte não precisa vir para a cidade mais, ela se resolve aí. Tem mercado, então é uma policentralidade e ela está se expandindo no rumo do Colinas aí também. Aí a gente tem uma outra policentralidade que é o centro, né? Que a gente entendeu que a gente tem que incentivar ainda mais as lojas, o comércio nessa região, ao invés dos serviços. Por exemplo, eu não posso ter na Rua Amazonas hoje uma serralheria, uma funilaria, que é um serviço um pouco mais pesado. É um uso destinado exclusivamente a lojistas, as lanchonetes,
Então, a gente tem um tipo de atividade que a gente está centralizando e tentando incentivar ainda mais. Nós temos a estação, né? Ali a Avenida da Estação, ela é uma outra policentralidade, ela tende, né, a fluir aí e se desenvolver sozinha, e toda essa região se resolver e ser servida de tudo que precisa aí, sem a necessidade desse deslocamento ao centro. A gente tem ali próximo à represa, né, ao Parque da Represa, que a gente viu esse crescimento, né, ali com relação a comércios, lanchonetes, né, barzinhos. Então, é uma área que está se desenvolvendo também para essa questão comercial. E universitário, um pouquinho acima aí, à esquerda, que é uma área também de uma policentralidade, onde você tem todo tipo de serviço de comércio, tá? Então, a gente, como vocês podem perceber, o território ele vai se moldando e a gente consegue incentivar o uso, a expansão, a gente vai moldando esse território de forma a tentar organizá-lo, embora consolidado, a gente vai consolidando para as próximas gerações. A gente fala em plano diretor para 10 anos, pode ser que a gente consiga muita coisa em 5, em 10 ou até em 20, tem coisa do primeiro plano que nós não cumprimos ainda, mas a gente está traçando ideias e tem coisa que é de imediato, né, que a gente vai conseguir atingir, e outras que é a longo prazo. Pode passar? Isso é um tipo de transformação que ela vai vir a longo prazo. Pode passar mais uma? Bom, aí, como que a gente vai, através desse território, o que o plano diretor vai trazer de benefício na parte econômica, de estratégia econômica? Como que a gente pode, de alguma forma, né, com esse instrumento, ajudar na cidade? Então, a gente traz aí no artigo 118 a política de desenvolvimento da indústria, do comércio e do serviço, né? A gente traz alguns objetivos, né, para esse tipo de desenvolvimento. Aí, especificamente, nós estamos falando da indústria, onde a gente pretende ampliar o número de estabelecimentos industriais, diversificar essa estrutura produtiva, em especial o interesse e incentivo aos setores intensivos de ciência, tecnologia e inovação. Pode passar? Eu vou mostrar para vocês aí, essa daí é a zona das indústrias mistas, que é esse azulzinho claro destacado no mapa, que é as indústrias que nós temos hoje já, né, os distritos industriais consolidados. O que a gente traz agora? A gente percebeu que aqueles lotes gigantes, para indústrias gigantes, com atividades muito pesadas, hoje já não é mais necessário. Nós estamos no momento de tecnologia, as indústrias são menores, né? A poluição é menor, a gente consegue acomodar e controlar melhor essas atividades num terreno um pouco menor. Então, nós diminuímos o lote mínimo, que era de 2.000 metros, veio para 1.500, a taxa de ocupação se manteve, a permeabilidade nós colocamos em 12% para a cidade toda, então, todo lote tem que deixar 12% de área permeável, e ajustamos alguns recuos aí, visto que hoje nós temos tecnologia para conter um pouco nessa questão dos efeitos ambientais aí, ou prejudiciais. Então, nós temos a indústria mista, né? E temos também, pode passar, os parques empresariais, que é o 6º distrito, lá em cima, o 7º distrito aqui embaixo. Temos a previsão já do 8º distrito, um pouco mais para frente, mas está no projeto ainda, na ideia de ser desenvolvido, onde nos parques empresariais, o que nós percebemos? Um outro tipo de atividade diferente dessa indústria média. É onde a gente tem o serviço um pouco mais pesado, mas não necessariamente a fabricação ou industrialização. Então, ele pode ter um terreno ainda menor, onde o lote mínimo veio para 1.000 metros quadrados, né, no 6º distrito e 7º distrito, e a gente reduzindo essa metragem dos terrenos, a gente dá acesso à terra a mais pessoas. Eu consigo fatiar, de certa forma, esse território, fazer mais doações diárias. Nós temos vazios que a gente precisa preencher, que é o que eu falei no começo, está servido de infra, vamos utilizar de forma consciente, né? A gente faz sempre um estudo antes para ver se a infra que existe ali comporta os empreendimentos. Comportando, vamos adensar o que nós já temos, que nós já estamos pagando, né? Já está lá, está disponível e a gente já paga por isso. Pode passar?
E aí, agora, nós vamos falar, né, quais são os objetivos da política de desenvolvimento econômico rural. O rural também a gente interviu de alguma forma, que essa conciliação das atividades produtivas com a recuperação do solo, dos recursos híbridos, a gente trouxe situações de proteção também na zona rural, tá? Recursos hídricos, tanto superficial quanto subterrâneo, e da vegetação florestal. Nós também estamos trazendo algumas ideias sobre a promoção de atividades econômicas e geração de emprego na zona rural, de modo compatível com a conservação dessas áreas, né? Os remanescentes florestais que nós temos aí, e isso vieram algumas demandas da própria agricultura familiar. Pode passar. Então, a gente traça diretriz para tudo isso. Aí, a macrozona rural, né, que eu falei para vocês, que ela vai se dividir na produção e na preservação. Em tese, é isso. A gente ou está preservando ou a gente vai incentivar, de alguma forma, eles a utilizarem essa terra. Pode passar. Aí, agora, a gente traz também a política do turismo, o que isso vai mexer na nossa economia. Então, o que nós temos feito? A gente tem construído, a gente tem muitos projetos, que eu ainda brinquei no começo, que o Jorge está indo atrás de recursos, e ele está me fazendo trabalhar muito. Ele hoje me atrapalhou a montar a apresentação para vocês. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Mas a gente tem ido muito atrás de recursos, projetos na área do turismo. A gente tem pensado de alguma forma em melhorar os equipamentos urbanos públicos que nós temos voltados ao turismo e de fornecer novas situações, como, por exemplo, o Parque do Povo. Nós fizemos um projeto aí, que nós estamos atrás de recursos, agora nós picamos ele, dividimos ele em projetos menores, como, por exemplo, só a ciclovia, ou só o acesso, só os quiosques, para que a gente consiga, de alguma forma, recursos menores e parciais, e que a gente consiga trazer, né, esse turismo para dentro da nossa cidade. O turismo, ele vem, ele traz dinheiro, né? E, lógico, a gente participa dele e a gente é o maior beneficiado, os munícipes, né? Pode passar? Aí a gente criou uma zona específica para interesse turístico, que é azeite, onde a gente vai incentivar ainda mais essa situação. Então, a gente traz alguns benefícios, algumas situações que vão fomentar esse tipo de atividade, que já é uma vocação de cada local, tá? Pode passar. Aí a gente fala também, a gente traça objetivos da política do meio ambiente, que é o que eu falei, que já foi comentado aí com vocês, com relação à preocupação do meio ambiente. A gente trouxe muito isso para dentro do plano diretor. Vocês vão ver que mais para frente nós criamos algumas áreas de proteção mesmo. Então, a gente tem tanto diretrizes, né, para a gente gerenciar esses recursos naturais, a gente está trazendo isso para dentro do plano, como a gente tem diretrizes para proteger esse ecossistema, que é por meio de preservação, proteção e recuperação das áreas existentes. Um projeto de recuperação que nós fizemos recentemente, que também nós estamos indo atrás de recursos, mas o projeto já está pronto, é o desassoreamento da represa. Creio que muito em breve a gente está começando, parece que o DAE já disponibilizou até uma draga, e nós estamos correndo contra o tempo para a gente começar logo com isso, tanto para recuperar aquela área, como também no abastecimento da cidade, nessa contribuição no abastecimento do município, que hoje a gente retira ainda 24% do nosso abastecimento é da represa. Então, a gente tem necessidade de manter, de recuperar, né, de proteger e de preservar uma área como aquela, né? Então, garantir essa proteção dos recursos hídricos e reduzir a contaminação ambiental, em todas as suas formas. Aí a gente vai falar, né, tanto de educação, a gente traz várias diretrizes para que esses objetivos aconteçam. Pode passar? Aí nós criamos, né, com essa linha de raciocínio dessa proteção e preservação, nós criamos as zonas especiais. Ela vai se sobrepor ao zoneamento que eu já falei para vocês, que nós temos, né, que é aquele coloridinho, aquele outro mapa. Ela se sobrepõe, onde a ZEPAM 1, ZEPAM 2 e ZEPAM 3, eles têm alguns, vamos dizer assim, impedimentos.
Como é uma área de manancial que alimenta a nossa represa, faz tudo parte da mesma bacia, né? Desse conjunto de bacias que alimenta a represa, então nós estamos preservando a fim de manter a qualidade da água e manter a própria água por mais tempo, né? Então, por exemplo, uma indústria de porte grande não vai poder se instalar onde tiver uma Zepan 3. Ela pode ou mais para frente ou em outros locais. Ali não. Se ela for um potencial de contaminação, ela não vai poder se colocar aí. Existem algumas restrições quanto ao uso e ocupação desse solo. Pode passar? Aí nós traçamos também diretrizes, né, com relação ao desenvolvimento do comércio. Então, o que nós temos feito? A orientação do aproveitamento eficiente do espaço urbano, que é isso que eu comentei com vocês. Nós tentamos tornar a cidade o mais mista possível. O que nós percebemos que tem acontecido? Como os loteamentos aconteceram um pouco mais destacados dessa centralidade, né, dessas policentralidades, a população tende a se desenvolver naquele local de alguma forma que ele seja servido de alguns serviços, né? As pessoas investem, inclusive. Um grande exemplo disso é o Pacaembu, que a gente estava até comentando antes também, um pouquinho, eu ouvi vocês falando sobre isso. Ali foi um conjunto, né, habitacional, de interesse social, e hoje, a hora que a gente passa lá, ele já não tem mais cara de conjunto habitacional, as residências já não têm mais aquela mesma fachada, cada um já trouxe a sua individualidade, né, a sua personalidade ao imóvel, já modificou ele de alguma forma. Isso traz para a gente também uma balança com relação à economia da cidade, ao ponto de que ele está pagando um financiamento, ele adquiriu uma casa popular e ele já está tendo condições de melhorar este imóvel e de certa forma, embelezar esse imóvel que ele adquiriu. Ali, hoje, nós temos cabeleireiro, nós temos padaria, nós temos açougue, mercadinho, lanchonetes, espetinhos, em todos os locais que a gente passa ali tem, né? Os carrinhos de lanche. Então, nós entendemos que é uma localidade que precisa ser o mais mista possível, que a gente permita essas atividades locais ali. A promoção da dinamização do setor industrial de forma sustentável, né? Que nós falamos, e as políticas voltadas às empresas engajadas, com práticas econômicas sustentáveis. Então, quando a gente vai fazer a doação dos terrenos industriais, tem todo um critério, né, que é observado pelo conselho, né, da cidade e outras pessoas, que é nosso fugiu agora, o CONDE, né, que vai avaliar isso, se ele está apto ou não a esse tipo de doação. Nós estamos também reformulando essa legislação. A realização de estudos, né, que objetivem a identificar os serviços e comércios ausentes em cada lugar. Isso apareceu muito na oficina comunitária, onde a população vinha e reclamava, aqui não tem hospital, aqui não tem escola, aqui não tem mercado, eles reclamam que não tem açougue. Ontem, na Câmara, ainda veio um senhorzinho e falou assim, eu estou reclamando porque não tem banco na Zona Leste, ele quer banco na Zona Leste. Então, assim, através do plano diretor, nós vamos identificar se de fato há essa demanda, essa necessidade, que já apareceu no diagnóstico, e incentivar de alguma forma, subsidiar, nós vamos tentar estratégias para que isso aconteça. A distribuição equânime das atividades de comércio e serviço por todo o território urbano. Pode passar? Aí, essas são as zonas de comércio central que eu falei para vocês, que ela está destacada aí, onde o nosso incentivo principal, né, que a gente tem o interesse e existe proibição de algumas atividades, é o embelezamento dessa área, né, e as atividades mais comerciais e não de serviços, onde a gente possa jogar essa parte de serviço e infraestrutura um pouco mais afastado desse centro aí. Pode passar? Aí vocês vão perceber o degradê na próxima tela, onde a gente traz a zona de comércio e serviços gerais. Então, eu tenho mais alguns tipos de permissão de atividade, como borracharia, que eu falei para vocês, serralheria, funilaria, autoelétrica, mecânica, que não é voltado só ao comércio, né? Que é essa parte mais de serviço aí.
Então, a gente manteve, diminuiu um pouco o lote mínimo aí, que era de 250, veio para 240, né? A testada mínima manteve em 10, mas nós trabalhamos com alguns tipos de atividades, mexemos nessas atividades mais permissivas, e aí no coeficiente de aproveitamento, vocês vão ver que o básico está em 1,5 e o máximo 6. Então, a gente está permitindo a verticalização, que é o que a gente comentou no começo, mas nessa centralidade, onde eu já tenho um impacto, vamos dizer assim, de atividades como as residências, já tem um comércio instalado. Então, a gente entende que o melhor local para se construir um edifício mais alto é mais nessa centralidade, onde o impacto já existe, a atividade já existe, o conflito, e ela já se acomodou. É uma situação onde eles já convivem, ao invés da gente levar para uma área totalmente de residências, né? Onde às vezes existe o sombreamento, que vai dificultar de alguma forma as residências do entorno. Então, a verticalização, ela ficou mais permissiva nessas áreas centrais e entre os eixos coletores e arteriais aí. Pode passar. O comércio e serviço pesado, que seria, né, retíficas, essas empresas um pouco maiores, que não seja industrial e nem de fabricação, nós colocamos, disponibilizamos esse zoneamento ao longo das marginais, né, que já é uma característica bem da nossa cidade, até pelo fácil acesso, e esse deslocamento do impacto, né, do incômodo entre a vizinhança, que na marginal é muito menor do que dentro dos bairros, né? Pode passar. Aí a gente traz a zona residencial mista, que é o que eu falei para vocês, como vocês podem ver, é a maior parte do nosso território, né? Nós tentamos trazer o comércio a todos os pontos, a economia a todos os locais da cidade, para que ela se expanda, que não seja nós a impedir o crescimento, né, do comércio. Claro que com algumas restrições, pensando sempre no coletivo, o impacto que isso vai causar na coletividade. Aí a gente trouxe o lote mínimo. A princípio, aí, era uma proposta de 180 metros quadrados, e nós conseguimos, durante as discussões da proposta, trazer o lote mínimo aí para 160 metros quadrados nessa área mista. Então, a gente consegue ter lotes um pouco menores, mas, porém, mantendo essa qualidade da moradia, que é essencial, né? Não trazendo o mínimo federal, que é o 125, a gente sempre manteve isso acima, né? Mas, de certa forma, quando a gente fala no próprio financiamento, no subsídio, nós estamos falando de uma faixa nossa aí de valores de R$145 mil. Então, quando retirado, extraído, né, desse convênio aí, desse subsídio, né, do financiamento, o valor do lote sobra-se muito pouco para construir, e isso é um problema. E hoje, ainda com essa alta da construção, então acaba dificultando a população um pouco, né, mais carente ou mais, com um pouco mais de dificuldade de moradia, a conseguir o imóvel próprio. Então, nós diminuímos um pouquinho o terreno para ver se a gente acomoda essa questão dos valores aí, se a gente tenta ajudar de alguma forma, mas sempre mantendo a qualidade da moradia, a salubridade principalmente. Pode passar? Aí a gente traz também uma estrutura nova de mobilidade urbana, que a gente entende que dinamizando esse fluxo de pessoas e de cargas e de veículos, a cidade vai funcionar, a máquina, vamos dizer assim, a estrutura funciona melhor, né? A gente conseguindo escoar esse fluxo de veículos e de, né, caminhões e tudo mais, e resolvendo conflitos do próprio trânsito, a gente consegue fazer com que a cidade, as engrenagens funcionem melhor, né? No maior dinamismo aí. Pode passar? Então, aí, nesse mapa, nós traçamos alguns eixos, né, viários, algumas diretrizes para a expansão, nós estamos pensando na expansão, já existe o consolidado, mas pensamos também na expansão. A gente previu transposições, dispositivos de segurança, rotatórias, né, de alguma forma, visando resolver conflitos já existentes. E traçamos novas diretrizes, né, que para fluir o trânsito aí. A próxima tela, que vocês vão ver, nós traçamos aí o anel viário, pode passar?
Os anéis viários, tanto o interno quanto o externo, têm a intenção de ter um fluxo de veículos mais rápido, mais intenso e fora desse perímetro consolidado. A gente vai deslocar os veículos que estão no centro mais para esse, né, para essa radial aí, trazer mais para fora do perímetro, até o anel viário externo, ele está no periurbano, né, ele está no limite entre urbano e rural, para que os veículos pesados consigam fluir melhor, saia de dentro do centro, de certa forma, com menos veículos circulando, onde a gente já tem uma área ocupada, densamente ocupada, a gente diminui também essa poluição, né, e os prejuízos à população que moram aí, de saúde mesmo. Pode passar? E aí a gente também trouxe a expansão do território. Nós pensamos como esse território vai crescer. Nós falamos e pensamos no consolidado, tentamos organizar esse existente e estamos pensando na expansão de forma organizada. Esse mapa aí traz as diretrizes já traçadas de zoneamento para a expansão. O que está em cinzinha aí é o consolidado e o que a gente traz coloridinho é o zoneamento novo, onde o vermelho são as áreas comerciais, né? Ela vem do vermelho mais escuro, o vermelho mais claro. Depois a gente passa para a zona mista, que é o laranjado, e esse laranja um pouco mais clarinho, que seria o residencial. Então, a gente veio fazendo um degradê dessas atividades, destes impactos e destes incômodos, onde no miolo do loteamento, onde estão concentradas as residências, né, que tem esse uso mais de predominância residencial, ele fica um pouco mais protegido com relação a estes incômodos aí da própria urbanização, né, da expansão. Pode passar? E aí, a nossa próxima etapa agora, encerrado o plano diretor, que a gente tem muita coisa ainda para colocar em prática, nós temos muitos decretos regulamentadores que nós vamos soltar, a gente, paralelo a isso, nós vamos ter que fazer a atualização do Código de Obras. Eu fui uma pessoa muito sortuda, que ficou com a atualização do plano diretor, do Código de Obras, do plano local de habitação de interesse social, da lei do estudo de impacto de vizinhança. Então, assim, estou com uma longa jornada aí de atualizações de legislação, mas o importante é que a gente vem seguindo toda essa diretriz do plano diretor, e no Código de Obras, a nossa intenção é de facilitar ao máximo a nossa vida, como gestão, né, como prefeitura, na análise de projetos, quanto do profissional que vem protocolar esse projeto. Então, nós vamos partir para uma linha mais autodeclaratória, né, do que a gente fica trazendo muito essa análise para dentro do nosso corpo técnico, que, de certa forma, atrapalha, né, esse profissional, de alguma maneira, a soltar esse projeto para a obra, para o cliente, começar essa construção de fato. A gente fica detendo esse tipo de informação e de análise muito criteriosa, né? E a gente acaba trazendo problemas para a gente, trazendo essa responsabilidade para a gente, quando, na verdade, ela tem que ser do profissional da área, né? Ele emite, inclusive, o seu registro de responsabilidade, a sua anotação de responsabilidade, para que ele atenda essas normas de desempenho, normas técnicas no geral. Então, nós vamos partir mais para essa linha do autodeclaratório, menos coisas a ser apresentado ao município, menos análise, demandando de menos correção, principalmente de menos correção, e assim os alvarás tendem a ser mais rápidos. Como eu disse lá no começo, a gente está partindo para essa área da informatização e pretendo, se Deus quiser, num futuro muito próximo, que tudo seja digital, os nossos projetos. Nós já implantamos o projeto digital de forma totalmente online, do começo ao fim ele sai online, sem ter que imprimir nenhum tipo de papel. Então, já é uma economia aí, já é, né, uma preservação, de certa forma, do meio ambiente. E a nossa linha de raciocínio aí é que, no futuro muito próximo, a gente consiga extinguir esse protocolo aí via papel na prefeitura. E aí, essa desburocratização vai acontecer, de certa forma, e vai facilitar a vida de todo mundo. E é isso, pessoal. Pode passar a próxima. É só agradecimento a vocês pela paciência. Tenham uma boa noite. Muito bom. Obrigada. Obrigado, secretária. Agradecemos imensamente pela participação, pelo desvelo no desenrolar dessa reunião, por abrir um espaço na agenda para preparar
empresário do prefeito, né? Abriu espaço na agenda para nos preparar para nos mostrar os rumos da nossa cidade, né? Gostaríamos de abrir aos companheiros para pergunta e para o presidente também para os primeiros comentários. Primeiramente, eu gostaria de consignar nesse momento nossos agradecimentos ao secretário do Planejamento desse município, a senhora Tássia Gelli Coleta, pelo seu tempo despendido nessa noite, em favor desse clube, para nos dar conhecimento sobre o novo plano diretor de nossa cidade. Muito obrigado, Tássia. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E, na sequência, vamos deixar a palavra livre, apesar do adiantado da hora, para que os companheiros que tenham interesse possam interagir ou direcionar algumas perguntas para a Tássia que acharem interessante sobre o assunto. Ô, Tássia, boa noite, Tássia. Eu sou o Mauro Anzai, participo do Rotary de Votuporanga. Eu tenho algumas observações para fazer. Por exemplo, esse plano diretor ainda pode ser mudado? Como que faria para mudar ele hoje, daqui para frente? O plano diretor, ele não é uma lei... Primeiramente, boa noite, um prazer te conhecer. Ele não é uma legislação engessada, ele pode ser alterado, tanto por iniciativa da Câmara como do Executivo, só que aí demanda de audiência pública, né? Qualquer tipo de alteração tem que passar por audiência pública e aprovação na Câmara. Então, todo o processo que nós fizemos até aqui, ele tem que acontecer, pelo menos uma audiência pública aí tem que ocorrer. E hoje, como ele vai ser votado na segunda, nós recebemos até hoje as emendas dos vereadores. Nós tivemos 23 emendas no plano diretor que nós propusemos, né? E eles fizeram algumas emendas, correções, que foram cabíveis, né? Nós já acomodamos elas no corpo do texto e será discutido amanhã. Veja bem, eu queria fazer algumas sugestões, eu tenho muita coisa para conversar a respeito disso. Por exemplo, na área ambiental, por exemplo, o que nós vamos fazer com as chácaras irregulares que tem? A enorme quantidade de chácaras irregulares que tem sem preservação da parte vegetal, sem nada. O que nós vamos fazer com isso? Como que vai ser daqui para frente e como vai ser no passado com as chácaras? Bom, são muito mais observações. Você quer responder das chácaras, não, por exemplo? Tá, as chácaras, tem sido uma dificuldade, apareceu essas chácaras irregulares, onde ela não atende o módulo rural, né, dos 20 mil metros, e também não está dentro do perímetro, então nós estamos entendendo que houve aí uma transgressão, aí, uma burla da lei do parcelamento do solo, que é da 6766. Isso apareceu no diagnóstico do plano. Então, nós traçamos diretrizes para as chácaras novas, né? Já houve uma emenda de um vereador, inclusive, com relação a isso, e nós estamos pensando em estratégias de como regularizar as já existentes, visto que agora, recentemente, houve até uma denúncia ao Ministério Público, nós tivemos que responder, né, essa denúncia de uma localidade específica, e estamos aguardando, né, o desfecho dessa história aí com relação ao Ministério Público, mas, em tese, todos terão que passar por uma regularização fundiária aí, só que de interesse específico e não a social. A REURB, ela se divide em duas, que é a social e específica, então eles terão que passar pelo processo de regularização fundiária. Mas aí é uma segunda etapa, aprovado o plano diretor, nós vamos ter que traçar uma lei específica. Eu tenho hoje leis, né, federais, tenho estaduais que me dão suporte, se fosse o caso, para aprovar uma regularização fundiária. Porém, é o que você disse, os 20% de área verde que tem que ser destinado e os 5% da área institucional, que aí compete ao prefeito, já que o Estado ele liberou os 20%, né, da área ambiental, mas aí compete ao prefeito se ele vai ser mais restritivo, se vai adotar o que traz o Estado e o federal aí. Mas é um segundo momento. Já foi, momento. A parte ambiental já foi deixada de lado, a parte ambiental? Alguns imóveis, sim, eles não têm condições hoje de atender essa parte ambiental, a menos que se determine de alguma forma que eles adquiram uma área em outro local, né, para estar preservando isso daí de alguma forma. Mas aí é uma legislação específica, vai ser uma discussão
mais para frente. A gente vai ter que pensar com muita calma aí. É um campo minado, que a gente não sabe ainda como que nós vamos lidar com isso. Hoje é tão engessada a legislação que caminhou todo mundo para a irregularidade. Como a dentro da lei é muito engessada, todo mundo caminhou para a irregularidade. Então, foi para a cidade, para a cidade e para ambiental foi um péssimo, né? Foi um péssimo negócio. Outra coisa, o plantio de árvores na cidade, como é que está? Tem no plano diretor tem alguma coisa? Quantas árvores serão plantadas? O que vai ser? Plantio de árvore, existe a legislação específica, que é aquela lá que eu te falei lá no comecinho, que é o plano setorial. Então, a SAEV tem um plano de arborização. Nós seguimos o plano de arborização quando nós vamos dar o habite do imóvel, expedir a carta de habite, onde a gente exige, se for esquina, 3 árvores, se for meio de quadra, 1 árvore, tem as espécies, né? O que acontece é, vamos dizer assim, a falta de conscientização da população, que a hora que ele recebe a carta de habite, ele vai lá e arranca a árvore, assim como ele vai e concreta a área permeável que ele tem no lote, né? Então, nós vamos trazer aí algumas situações no próprio Código de Obras para a gente tentar, de alguma forma, devolver essa água que está sendo privada de percolar no solo. Essa parte do município. Mas e do município? Quantas árvores o município tem que plantar por ano? Não tem nada no plano diretor. Não tem especificando a quantidade de espécies, mas existe os termos de reposição, né? Ambientais. Existem os TCRAs, que é firmado com a CETESB. Qualquer tipo de intervenção urbana, o município tem que compensar a intervenção que ele fez em áreas, né, de APP ou de preservação. Existem algumas cidades que, em casas de um certo nível para frente, acima de 250 metros quadrados, é obrigatório a instalação do sistema solar de geração de energia. Existe alguma possibilidade de Votuporanga ir atrás disso? Não? Veja bem, Pode falar. Nós prevemos tecnologias alternativas no plano diretor. Agora compete a legislação específica, né, se de interesse do executivo ou da Câmara Municipal, do Legislativo, a indicação de uma lei específica para a gente poder diagnosticar quantos imóveis nós temos nessa faixa, estabelecer essa faixa, o custo disso, né, repassado ao munícipe. O que nós já temos hoje em vigor é uma emenda que foi feita, acho que, se eu não me engano, até pelo Meidão, exigindo dos conjuntos habitacionais de interesse social, né, tanto pela iniciativa pública quanto pela privada, a instalação do sistema solar, da energia solar, não a fotovoltaica, a solar para água, aquecimento de água, não fotovoltaica, né? Que seria muito mais interessante para, por exemplo, daqui para frente, as casas de uma certa metragem fossem obrigadas a ter certo padrão, um sistema fotovoltaico. Fica uma ideia aí para o Código de Obras, para a revisão do Código de Obras. Cidades, tem várias cidades já fazendo isso, né? A mesma coisa, a captação de água da chuva num reservatório subterrâneo para reutilização dessa água para aguar quintal, né? Ou vai soltando aos poucos um sistema de captação do município. Então, eu acho que tem muita pouca coisa sendo feita na parte de ecológica, eu acho, no município. Outra coisa, você sabia que a gente não tem um bombeiro específico para a área rural? Que a gente não tem nada em mãos hoje? A gente só tem bombeiro para a área urbana? Foge um pouco da minha pasta e da minha competência. Então, a gente fica pensando na área ambiental, né, na cidade, fica pensando na saúde, né, porque você viu como é que a gente passou tantos meses aí num ar muito seco e cheio de fuligem e fumaça, são todas queimadas no campo, a maioria que aconteceu, né? E o Estado não está preparado de maneira nenhuma. O Estado não está preparado de maneira nenhuma para combater esses incêndios. Nós estamos totalmente desamparados, totalmente. O nosso bombeiro é muito eficiente, né? Onde tem na área urbana, muito eficiente. Nosso bombeiro é muito bom em Votuporanga, mas na área rural nós estamos completamente desamparados. Então, afeta diretamente a área ambiental, né? A gente faz tudo para cercar as nascentes,
O Rotary tem um projeto agora, inclusive, que a gente vai implantar de cercar as nascentes. Mas, veja bem, quando chega na época da seca, tudo pode ir por água abaixo com uma simples queimada. Tudo. E nós não temos, como se a gente tivesse com as mãos atadas. A gente depende de ligar para a usina e, quem sabe, a usina mandar um caminhão para apagar o incêndio, né? Eu vou comentar o assunto, eu anotei aqui, eu vou trazer em pauta em reunião com o prefeito, vou comentar com ele e ver se a gente consegue de alguma forma, né? Não sei como que isso funciona, não prometo que eu não sei, mas prometo comentar com ele e trazer o assunto à tona, tá? Eu gostaria de trazer também um planejamento para quantas mil árvores nós vamos plantar, a prefeitura vai plantar, não só o município, mas a prefeitura vai plantar quantas árvores até o final do mandato. Vamos também planejar isso. Não, beleza, só pode isso. Deixar, obrigado. Pode deixar que eu comento obrigado, com Tassi. ele. Obrigado, Tassi. Obrigado. Só mais um minutinho. A partir de quando já está implantado o plano diretor? Se tudo der certo, dia 25 vota e depois o prefeito tem que sancionar, né? A legislação. Sancionar, né? Deve estar pronto quando, mais ou menos? Começo do mês aí, ele já deve estar em vigor. Legal. Tá legal. bom? Obrigado. Obrigada, eu. Zé, Dirceu, Zé Luiz, Renatão, Paraia, Gueno. Vim preparada, esperando que o Zé Maria me perguntar das construções, não me perguntou nada. Não, tudo se resolve, Otácio. Mas olha, que apresentação maravilhosa, viu? Muito bem, meus parabéns. Eu achei que foi muito objetiva e é um assunto muito amplo, né? E o nosso companheiro Mauronzai praticamente completou essa exposição com as suas perguntas. Meus parabéns. Parabéns pela expositora e parabéns para o Mauro, que acabou tocando esses assuntos todos. Muito bom, viu? Muito bom. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Gente, aproveita. Pergunta aí. Fala, Dirceu. Oi. Secretária, Bruno. Oi. A gente vê que tem uma preocupação grande com a equalização de informação, com o zoneamento da cidade. A gente nota também, a gente que trabalha no direito como advogado, que a legislação municipal é difícil de encontrar a legislação municipal e suas alterações subsequentes, né? Então, a gente pega uma lei tributária municipal, que é um emaranhado de coisas, e a gente não sabe o que está valendo direito, porque teve uma lei depois, que aí fica no site da Câmara como um PDF, que aí alterou um artigo específico. Não é igual o site federal, né, do Planalto, que tem alteração ali, o riscado por cima, ou a lei posterior que revogou expressamente, né? Tem alguma... E é uma informação importante, né? A legislação é o que pauta, as normas são o que pauta, né, a cidade. Tem algum projeto nesse sentido para melhorar o sistema de busca por legislação no nosso município? Nesse sistema de informação, né, único aí de informação municipal, nós até tivemos uma reunião, nem sei se eu comentei isso, com uma empresa que é até uma empresa que tem feito o sistema de Americana. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar no site de Americana, eu falo que minha vida mudou depois que eu conheci o site de Americana, né? Então, é uma plataforma aí digital que acomoda todos os dados, né, de todas as secretarias, inclusive o próprio site do município. Então, ele vem linkando e trazendo todo esse tipo de informação e gerenciando isso de forma de que fique um pouco mais prático, né? Por exemplo, a Americana, na hora que você pega a certidão que eu falei de uso do solo, ela já te dá a opção do protocolo. Por exemplo, se você colocou um KNAI de bar, ela já te dá a opção de protocolar esse projeto e já te dá todas as legislações com que aquilo foi, são os links, né, dessa lei que foi utilizada para ser feita aquela certidão. Então, tudo isso aparece na primeira página, assim.
tem acesso a todas as leis, se é viável, se não é, e todos os índices urbanísticos, então facilitou. Então, nós vamos sim interagir. Um próximo momento é a Câmara vir para esse mesmo sistema. Agora, nós estamos tentando organizar a estrutura da prefeitura, mas depois viria a Câmara e outros serviços junto. Nossa, velho, no site está tendo conversa. Tá. No site da Câmara hoje, na hora que for pesquisar a legislação, existe a opção da legislação e da legislação compilada. Então, na hora da busca ali, você já consegue mudar para compilada e muita coisa está atualizada ali. Eu mesmo acho, às vezes, mais fácil no site da Câmara do que procurar dentro do meu próprio servidor aqui das minhas pastas. Então, existe, sim, a opçãozinha lá do compilado. Acho que, às vezes, vai te ajudar aí. Exatamente, é o que eu ia falar. Tem a legislação compilada lá. Você procura por palavras também. Assim, o Tassi falou, a maioria já está atualizada lá. Vou ter que lá desligar meu alarme. Espera aí, ativaram comigo aqui dentro. Fica aí, velho. O Arara está pensativo, não fala nada, só prestam atenção hoje. Os companheiros estão sendo super eficientes e a nós basta ouvir, então. O Mauro metralhou a palestrante, sobrou nada para a gente perguntar. Vamos esperar o retorno dela. Muito Voltei, bem. foi para acordar vocês. Muito bem. Alguém mais gostaria de expor? Gostaria. Está Manda ouvindo? ver. Tássia, meu nome é Antônio Guena, sou natural aqui de Votuporanga. Parabéns pela sua palestra, pela explanação. Foi demonstrado aí um trabalho bastante exaustivo. E eu acho que dentro dessas coisas, para se acertar, tem algo que já me incomoda há muito tempo. Eu vejo, em alguns casos, com muita tristeza. É as nossas calçadas. Eu fico indignado que as pessoas fazem calçada para privilegiar o veículo. Então, você percebe que a entrada do veículo é suave, é tranquila. Só que, por conta disso, a calçada sofre uma inclinação. É, às vezes, colocado pisos incompatíveis. Tem uma rua que eu ando, tem um trecho que eu, se tiver molhado, eu vou para a rua, porque está sujeito a escorregar. Então, além de ser inclinado da maneira irregular, degrau, é lógico, quando o terreno é acidentado, é complicado, mas, às vezes, ruas planas, você tem que ir à rua, porque senão você vai ter algum tipo de acidente. Tem um outro problema que a gente tem que aprender a conviver, que é o problema das árvores. As árvores são plantadas, os troncos, os caules engrossam, então esse não tem como sanar. Mas o tratamento que eles dão à calçada é terrível. Você pega o quarteirão todo assim, você não consegue andar de uma maneira, vamos dizer assim, civilizada. Tem que estar o tempo todo atento ao chão e ir para a rua, porque senão você pode sofrer algum tipo de acidente. Então, a gente percebe que é um privilegiamento da entrada do veículo. Inclusive, por exemplo, eles teriam que manter a calçada nivelada e, a partir do lado de dentro, fazer a rampa. Não. Eles abaixam lá e levantam de tal maneira que eles jogam essa inclinação. Metade para a calçada, ou às vezes mais para a calçada do que para dentro do imóvel. Então, é algo que teria que ser corrigido aos poucos. As novas construções é possível. As velhas, aqueles que tiverem, vamos dizer assim, uma situação
de perigo, pedir que seja consertado. Isso aí passa tendo até por uma cultura, né? Cultura do carro e não da pessoa. Boa Obrigado. noite, é um prazer conhecer o senhor. Com relação às calçadas, existe legislação específica para isso, nós temos dentro do nosso Código de Obras, inclusive, e nós atendemos a NBR 9050, que é de acessibilidade. Então, nos imóveis novos que passam por aprovação de projeto e expedição de carta de habite, isso já não vem acontecendo mais. A gente fiscaliza e mede, que é o que o senhor falou, a questão da árvore, a calçada, ela é dividida em 3 faixas, a faixa de serviço, a faixa de passeio público, que é o miolinho, 1,20 m no meio, que realmente é o que o senhor falou, ela tem que estar em nível, e a faixa de acesso, que ela só acontece nas calçadas com mais de 2,5 m. Então, ela quase nunca acontece nas nossas calçadas aqui. A de serviço, que é os primeiros 70 centímetros da guia para dentro, é onde pode pôr a lixeira e plantar árvore, só nesses 70, não pode pôr em outro lugar. Por isso que atrapalha o senhor tem que ficar desviando, porque as pessoas estão descumprindo a legislação. E depois, essa primeira faixa, ela pode ser rampada. A outra, ela tem que ser em nível e depois pode rampar novamente. Então, estão descumprindo. Qual é o nosso problema? Eu não consigo notificar a cidade toda para arrumar calçado de uma única vez, que é o consolidado, né? A parte consolidada. Talvez aí um programa do próprio município que venha corrigindo essas calçadas, né? Seja um futuro aí para a gente vir arrumando com relação à acessibilidade. A acessibilidade é uma área de muito sensível ao prefeito. O Jorge, como arquiteto urbanista, a gente ainda brinca que a acessibilidade é a menina dos olhos dele. Ele tem um foco e um olhar bem crítico com relação a isso. Creio que ele vai trabalhar esse tipo de situação. E a gente, de certa forma, cobra aqui. Então, acho que para finalizar, então, vou fazer uma pergunta também. Nós já tivemos aqui discussão no Rotary, dentro do grupo de secretários também, a questão do rebaixamento 100%, que acontece em alguns comércios aqui em Votuporanga, e aí eles acabam até aqui, perto aqui do prédio, tinha uma empresa aqui que ficava em segurança lá, impedindo que os outros estacionassem, né? Eu queria que você falasse alguma coisa sobre esse tipo de rebaixamento 100%. Esse daí era um calcanhar de Aquiles que a gente tinha com relação ao plano diretor, porque a gente tinha algumas situações. A gente tinha esses imóveis privados que se achavam no direito de retirar a vaga pública e deixar só para ele, né? Ele rebaixava tudo e, de certa forma, ele não deixava vaga para as pessoas na rua. E os desdobramentos, que é aqueles terrenos que foram picados, e aí ficava com a testada de 5, a pessoa rebaixa para pôr o portão uns 4 metros, e o que sobra não cabe um carro. Então, ele, o vizinho, eles não coincidem o lado que eles rebaixam, então, às vezes, numa quadra inteira, você não consegue estacionar. Então, o que nós fizemos? A testada mínima do lote, nós aumentamos de 5 para 7,5, e ele só pode rebaixar 2,5. Então, em todos os lotes, a partir de agora, sobra uma vaga na rua. Então, nós já estamos aumentando a quantidade de vagas dentro da cidade, estou falando na área residencial. Na área comercial, nós colocamos dentro do plano diretor que ele pode optar pelo rebaixamento de 100%, desde que ele reserve 50% das vagas para livre estacionamento, e ele tem que demarcar essas vagas. Então, se ele tem 4 vagas, 2 é pública, ele vai demarcar que é pública, e 2 é privativa ao comércio dele, porque ele atrapalhou o munícipe de estacionar. Então, quando a gente fala da vaga, né, onde ela vem, ao invés de paralela, ela vem perpendicular no imóvel, eu consigo, na vaga de um carro paralelo, eu paro 2 perpendicular. Então, é uma vantagem. Se ao invés de só entrar 2 carros e ter uma vaga paralela, se eu tiver 4 vagas, é muito melhor, né, ao invés de 3. Só que ele não pode pôr corrente, ele tem que demarcar qual é público e qual é privativo.
Só que aí ele opta. Se ele não quiser assim, pintar, então ele não pode rebaixar, ele ergue a guia. Isso mesmo Uma para opção. os imóveis que já existentes. Já existentes, mas só na área comercial, que é aquele rosinha e o vermelhinho que nós mostramos no mapa. Na residencial não pode. É só nessa área já consolidada que ele pode optar. Tá, e mesmo nessa consolidada, ele tem que demarcar. Ele tem que demarcar e disponibilizar 50% das vagas ao público. Ele não vai poder pôr corrente mais, nem segurança. Ótimo. Para comércio novo, não vale essa lei? Para comércio novo? Se tiver nessa zona consolidada, sim. Nessa área demarcada de rosa e vermelho, pode. O que não vai poder é naqueles laranjadinhas lá, que é o miolinho, não pode. Porque é residência, né? Uhum. Mas na área comercial, não tem que reservar uma área para deficiente? Ou não é obrigatório? Então, aí tem as vagas públicas, né, que é para deficiente, onde a legislação traz que 5% das vagas é para idoso e deficiente. Vai ter que ser feito um estudo do que atende no entorno, né? Se não estiver atendendo, uma dessas vai ter que ser para deficiente. Porque eu tenho uma vaga deficiente, mas muita gente não respeita, né? E você vai pedir para tirar, a pessoa vem te reclamar. Então, eu nem ponho, deixa, estaciona, só fica à vontade, né? Se a fiscalização vem e a polícia vem, mas nunca acontece, né? Na área particular, né? Porque está na área particular e não na pública. Aí a menos que traga isso dentro... Né? A menos que a gente tivesse colocado isso dentro da nossa legislação municipal, a gente ia poder regulamentar, né? Isso eu digo no rebaixamento da frente, né? Na Rua Amazonas, não dentro do estabelecimento, é diferente. Mas em frente à Rua Amazonas você tem uma vaga deficiente e praticamente ninguém respeita. Isso é questão de educação. É precária nesse sentido, do meu ponto de vista, né? E a gente não vai criar casa com ninguém, porque você acaba indo lá pedir para estacionar, você apanha, você brincar. Deixa rolar. Presidente. Oi. Só uma perguntinha, secretária. À vontade. Boa noite, Osni Marque. Boa noite. Boa noite. Só para complementar aí o problema de estacionamento aí, tem esse estacionamento na frente dos comércios, das áreas comerciais, né? O privativo 15 minutos com o pisca-alerta ligado. O rotativo. Né? Rotativo, isso. E aí também tira essa vaga, né? Acaba tirando essa vaga aí, porque se você não vai comprar lá no comércio, você acaba... o motorista ele acaba pensando que se ele não vai comprar lá no comércio, ele não pode estacionar lá também, né? Então ele vê aquela placa privativo. Então está se tornando moda isso aí. Todo comerciante quer um rotativo na porta dele. Isso daí é um estudo do trânsito, que aí ele tem que avaliar se de fato ele precisa desse fluxo de estacionamento mais rápido ali, ou às vezes a carga e descarga, né? Ou a farmácia, que é a vaga especial para a farmácia, para a própria polícia, mas aí entra dentro daquele plano setorial do trânsito, ele que vai organizar essa questão dentro do território, né? Do centro aí. Aqui na minha rua, São Paulo, aqui na Santa Luzia, já não tem mais estacionamento. Então. Já não temos mais estacionamento. É rotativo, é isso, é rebaixado, tudo, tá? Só sobrou a minha casa aqui. Na revitalização da Emília Rui Hernandes, uma das nossas prioridades é em aumentar o número de vagas públicas, né? Então, a gente já tem feito algumas contas aí, mudamos a forma de estacionar, já para a gente conseguir disponibilizar mais vagas. Então, existe a preocupação e existe a diretriz para que isso seja feito dentro do plano. Aí é uma questão da gente vir arrumando o território consolidado, mudando essa consciência da própria população, né, de não estacionar na vaga de gestante, do idoso, é uma educação, né, vem de berço. E um estudo também sobre essas vias binárias, né, uma vai, outra vem, e
fazer um estudo aí, porque o número de carros aumenta todo dia, fazer um estudo aí para se permitir estacionamento do lado direito e lado esquerdo. Né? O problema é a largura da via. É. Quando a gente fala do eixo binário, uma das alternativas que o próprio código acho que é o trânsito, o CTM que traz, é suprimir uma vaga de um dos lados, para que crie 2 faixas de rolamento ao invés de uma. Então, flui mais carros. A gente dificulta o estacionamento, porém, flui mais. Com esse anel viário que eu mostrei para vocês, a intenção é de deslocar esse pessoal dos eixos binários do meio e diminuir a quantidade de veículos. Certo. Ok. Parabéns pela palestra. Obrigada. Mais alguém? Alguma dúvida? Estou à disposição. Eu vi o Jesus ali, faz muito tempo que eu não vejo. Boa noite. Boa noite, parabéns, parabéns. Obrigada. Eu estou na área aí. Isso aí. Muito bom. Nossa, gente, podemos deixar a Tássia descansar? Não, eu vou firme, eu não durmo. Então, tá bom, Tássia. Tássia, eu volto a agradecer você. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela exposição perfeita. Tá? Da prefeitura. E precisando da gente, precisando do clube, nós estamos sempre à disposição, tanto sua quanto do município. Um grande abraço. Eu também. Quero me colocar à disposição de vocês, no que precisarem. Estou aqui, portas abertas, para atendê-los, sanar qualquer dúvida. Mais uma vez, obrigada pelo convite, foi uma honra, estou me sentindo super chique. Obrigada. Viu que a gente possa trabalhar junto, né? Por Votuporanga, é minha cidade natal, que eu amo demais, e que a gente consiga crescer junto aí. E estou à disposição para o que vocês precisarem, tá? Acho que a maioria tem meu contato, quem não tiver, eu disponibilizo e a gente vai conversando. O que precisar da gente na prefeitura, eu estou aqui. Obrigado, Tássia. Obrigada, boa noite. Muito bom, boa noite. Parabéns. Boa noite, boa noite. Estou à disposição, hein? Se precisar, estou aí. Eu apareço, Tássia. Boa noite. Vem que eu te dou um café. Eu levo sempre os probleminhas para a Tássia. Minhas, tudo minhas. Probleminhas. Bom. Valeu, boa noite. Bruno, vamos seguir então, Tássia. Se quiser permanecer na reunião, pode permanecer, fica à vontade, Tássia.